Olá, meus queridos alunas do curso de Pedagogia, tudo bem com vocês? Então, eu resolvi gravar esse vídeo hoje para poder orientar vocês como realizar a atividade de portfólio e como localizar essa atividade dentro do AVA de vocês. Então, aqui eu estou dentro do AVA, vou clicar aqui no meu curso de Pedagogia e aí vai aparecer aqui para mim a lista de todas as disciplinas que eu estou cursando esse semestre. Então, eu vou vir aqui na última, atividades interdisciplinares. Por quê? A produção textual, o trabalho, né, o portfólio, são os mesmos nomes desse meu trabalho aqui, né, que é o meu trabalho escrito. E ele vale nota para todas as disciplinas do curso de vocês desse semestre. Então, a nota total que vocês podem obter aqui com o trabalho é de 2.000 pontos. E esses 2.000 pontos vão ser lançados dentro de todas as disciplinas que vocês estão cursando. Então, como que eu faço primeiro para poder ter acesso às minhas orientações do trabalho? Elas estão aqui dentro dessa pastinha, aqui, ó, portfólio interdisciplinar individual. Então, é só vocês darem um clique, que aí o arquivo vai abrir em formato de PDF. Vou só trocar aqui o meu compartilhamento e passar a compartilhar essa tela com vocês. Então, esse aqui é a nossa produção textual individual, né? Vocês fazem de forma individual, os alunos do 100% online. E a proposta que essa produção textual trouxe para a gente vai ser os desafios e as possibilidades do uso das ferramentas tecnológicas no contexto da pandemia em instituições escolares. Então, todas as instituições escolares hoje aqui no Brasil precisam lançar mão do uso de alguma ferramenta tecnológica, seja no Teams, seja no Meeting, seja através do WhatsApp, enfim. Todas hoje em dia tiveram que se adaptar a essa realidade, né, que o coronavírus, que o Covid-19 trouxe para o nosso dia a dia. Então, aqui vai vir para vocês a contextualização, né? Vai vir falando, né, um pouco mais sobre esse tema, e aí vocês vão fazer a leitura, né, disso aqui com cuidado, observando, né, todos os dados que foram trazidos aqui para vocês. Aí, na sequência, vai vir a nossa produção textual. A nossa situação geradora de aprendizagem nós vamos refletir sobre a professora Mariana, né? Como assim a professora Mariana? A rede municipal de ensino da cidade de Girassol, ela decidiu permanecer nesse semestre com o ensino remoto em todas as escolas do município, que também é a nossa realidade até então. Sendo assim, foi solicitada a gestão das instituições que discutissem caminhos, né, que realizasse uma semana de capacitação com os professores para discutir caminhos e possibilidades para organizar o trabalho pedagógico com os recursos tecnológicos que a gente tem disponível. Quando a gente pensa em recursos tecnológicos que nós temos disponíveis, nós sempre temos que observar a realidade em que o aluno está inserido, né? Para fazer o trabalho aqui, vocês podem, já que está falando de uma escola municipal, vocês podem pegar a realidade do nosso município. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem, ou têm filhos, ou trabalham, né, já na área, ou tem um sobrinho, ou algum conhecido que tem uma criança que está estudando por esse modelo. Que imagina, se para nós adultos já não é a mesma coisa, se já é diferente, imagina para essas crianças, né? Como que isso vai dificultar o desempenho deles, como que isso vai dificultar o desenvolvimento deles. Aqui embaixo vai vir a nossa situação problema. A professora, a Maria Eduarda, ela conversou com a pedagoga Flávia, né?
sobre essa solicitação que a Secretaria de Educação fez, né? E aí elas reuniram com as professoras, claro que de forma remota, para indicar algumas leituras para contribuir sobre essas ferramentas digitais que a gente tem disponível hoje em dia, para conseguir desenvolver, para conseguir adaptar uma que seja mais próxima da realidade onde a escola está inserida. E aí a professora Mariana, nessa reunião, ela pediu a palavra e ela relatou a necessidade dos professores olharem com mais atenção, principalmente para os alunos da educação especial, aquelas crianças que têm uma necessidade especial um pouquinho maior do que as outras ditas comuns, né? Ditas normais, vamos falar assim. Então, aqui, ela não especificou qual tipo de problema, né? Qual tipo de deficiência ou qual tipo de aluno especial essa escola tem. Autismo, surdez, né? Desenvolvimento mental, enfim. Né? A gente tem vários alunos que têm vários tipos de dificuldades e necessidades especiais. E, né, a docente, a professora, falou que ela preocupa muito com essas adaptações e essas adequações de conteúdos e de materiais que esse público da educação especial precisa, né? Precisa de ter, já que os alunos ditos normais já estão tendo que adaptar, imagina as crianças especiais, né? Imagina aquelas crianças que tinham um professor de apoio com elas o tempo todo ali, né? Como que vai ser essa nova realidade para essas crianças em casa? E aí, a diretora, então, pediu para os professores prepararem para o próximo encontro, estudando uma temática, que é a importância das ferramentas digitais na construção de uma educação para todos. Ou seja, o foco aqui, né, além das outras crianças, vai ser também nas crianças com necessidades especiais. Então, aí vem as orientações para a execução do trabalho. A primeira parte vai ser uma introdução. Essa introdução é de até uma página. O que vai ter que conter nessa introdução? Vocês vão falar um pouquinho sobre os itens mais importantes referentes ao tema do trabalho, né? Por que o tema de ferramentas digitais é importante hoje em dia? Por que falar sobre a inclusão da educação especial com esse novo modelo que nós estamos vivendo é necessário, é importante hoje em dia. Então, aí vocês vão fazer essa contextualização ali na introdução. A segunda parte vai ser o desenvolvimento. Esse desenvolvimento tem que ter de 4 a 6 páginas. Aqui nas orientações, sempre vai vir em forma de pergunta. Então, para poder fazer a resposta, vocês vão basear nessas perguntas que veio aqui. Mas é só para poder vocês terem um norte, ficarem mais fácil de vocês entenderem. Na hora de montarem um texto, ele não pode ser apresentado em forma de pergunta e resposta. O texto ele tem que ser em forma de texto corrido. Então, as orientações vêm em forma de pergunta para poder facilitar na hora de vocês fazerem. Então, por exemplo, a primeira questão vai falar assim: a educação brasileira está sendo afetada pela crise sanitária acarretada pela Covid-19 no contexto atual. Nesse sentido, a escola precisou se reinventar para assegurar a continuidade dos estudos de milhares de brasileiros, o que ocasionou a necessidade de novas práticas e ações pedagógicas. Então, considerando esses aspectos, né, quais são os desafios e as possibilidades da organização do trabalho pedagógico em termos de pandemia, em tempos de pandemia, né? Ou seja, quais são os desafios que as escolas têm para poder se adaptar a esse novo modelo, né? O que ela pode fazer,
né? Quais são essas possibilidades de organização do trabalho pedagógico? Como que o trabalho pedagógico pode ser organizado, né? Tem como ser da mesma forma que era se a gente não tivesse em pandemia, né? Como que esses materiais, como que essas disciplinas, elas podem ser adaptadas para o dia a dia dos alunos. Lembrando que, apesar dos professores, né, terem todo o cuidado de elaborar esse material, mas quem está colocando a mão na massa nesse momento são nós pais, né? Nós viramos co-professores dos nossos filhos, né? Nós temos que explicar para os nossos filhos, nós temos que tirar um tempo maior do nosso dia, que já é tão corrido, para poder sentar e explicar aquele determinada matéria para os nossos filhos. Só que a gente também tem que lembrar, outro desafio que vocês podem abordar aqui, são alguns pais que às vezes são até analfabetos. Então, como que esses pais, que às vezes têm uma educação limitada, podem ajudar os pedagogos, né, os professores, nesse momento tão difícil e tão delicado que a gente está fazendo? Então, aí vocês vão elaborar, né, falar um pouquinho sobre esses desafios. Aqui embaixo veio um texto, né, um link de um texto, que vocês podem, é só clicar aqui em cima que ele vai abrir, e ele também está disponibilizado lá no portfólio, naquela área que eu mostrei para vocês, como material complementar 1. Vocês podem pegar, ler esse texto para vocês se embasarem para responder essa resposta, tá? Lembrando que eu falei se embasarem. Não é para fazer cópia e cola, porque isso aí é plágio, né? E aí o trabalho, ele vai ser zerado, ele vai ser desconsiderado. Então, vocês podem, claro, pegar ideias, né, do que está acontecendo, de sites, podem pesquisar em sites, né? Busca no Google, tem muitos artigos interessantes sobre esse assunto, sobre os desafios que os professores estão passando nesse momento, para vocês se embasarem para conseguirem fazer a resposta, ok? Sem cópia e sem cola. A segunda questão, o segundo assunto que vocês vão ter que abordar, fala o seguinte: por conta do cenário atual, verifica-se a ampliação dos usos das tecnologias digitais para inúmeras ações sociais. No que tange ao contexto educacional, qual que é a importância e as contribuições das tecnologias para a educação, né? Ou seja, aqui vocês vão ter que abordar como que as tecnologias, né, são importantes nesse momento de pandemia que a gente está tendo. Imagina se a gente não tivesse toda a tecnologia que a gente tem hoje. Essas aulas de ensino remoto que a gente tem, será que elas seriam possíveis? Né? E aqui também veio um texto para poder auxiliar vocês nessa resposta. Lá nas orientações do trabalho, ele está com o material complementar 2. Então, é só vocês clicarem em cima do nome e vai aparecer o texto para vocês poderem fazer a leitura. Mas, além desse texto, vocês podem procurar no material de vocês, podem procurar no Google, né? Leiam muito para vocês conseguirem elaborar aqui uma resposta, claro, uma resposta objetiva aqui. E o terceiro tópico que vocês vão ter que fazer nesse trabalho fala assim: na atual conjuntura, o processo de escolarização do público-alvo da educação especial deve ser realizado em uma perspectiva inclusiva que garante o acesso, a permanência e o sucesso escolar. Gente, se essa inclusão já era difícil sem pandemia, imagina agora, nesse tempo. Será que essas crianças especiais que têm alguma dificuldade estão conseguindo acompanhar e estão tendo essa inclusão que é prevista por lei? Para que isso se efetive, é fundamental a utilização de recursos e metodologias as quais viabilizem a apropriação do conhecimento científico por meio do atendimento à singularidade dos alunos. Com base no exposto, como a tecnologia assistiva pode contribuir para a construção de práticas pedagógicas inclusivas.
Então, essa questão aqui vai ser só referente à disciplina de educação inclusiva, né? O que é tecnologia assistiva? É um termo muito novo, né? Utilizado ali para poder identificar todo o arsenal de recursos e de serviços que contribuem ali para proporcionar, né, ou ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiência, tá? Então, vocês podem pesquisar sobre, né, as tecnologias assistivas, né? Quais são essas tecnologias? Elas, já vou adiantar um pouquinho para vocês, elas são divididas ali em várias categorias, né? Para poder auxiliar a vida diária, para poder melhorar a comunicação, para poder, claro, também melhorar a habilidade de aprendizado, né? Então, enfim, cada tipo de deficiência aqui pode ser atendido por uma tecnologia assistiva diferente, tá? Vou dar um exemplo. Um autista, né? Ele não deve, né, ser direcionado à mesma ferramenta e às mesmas disciplinas que um aluno, por exemplo, com síndrome de Down. Por quê? Além das deficiências serem diferentes, as necessidades desses alunos são diferentes, né? Então, o professor, né, desses alunos especiais vai ter uma dificuldade maior, às vezes, de elaborar, né, conteúdos que esses alunos vão conseguir assimilar, né? Então, como que essa tecnologia assistiva vai poder auxiliar esses professores, tá? Então, é isso que vocês vão se basear aqui para poder fazer essa parte aqui do trabalho. Lembrando que o trabalho está em forma de pergunta e resposta, mas na hora que vocês forem elaborar, eles têm que estar em forma de texto corrido, tá? Então, um elemento tem que estar ligado ao outro. O texto tem que ter coesão, tem que ter coerência. Aqui embaixo também veio um texto para vocês se basearem. Lá no portfólio, lá no AVA de vocês, está liberado como material complementar 3. Então, vocês podem pesquisar nesse texto, mas pesquisem fora desses textos também, tá? E a última parte do trabalho aqui são as considerações finais, que é até uma lauda. Aqui você vai sintetizar as principais contribuições que esse trabalho trouxe, ok? E aí a gente tem algumas orientações mais detalhadas aqui, que vocês depois podem ler com calma, né? Falando do número de laudas, né? E todo o trabalho, gente, ele tem que ser feito nas normas da BNT. O que é normas da BNT? Deixa eu compartilhar um outro arquivo aqui com vocês. Esse material aqui, que eu vou compartilhar agora, vocês não têm no AVA de vocês, mas eu vou mandar lá no grupo, tá? Esse trabalho aqui, essa máscara de trabalho, ele já está formatado dentro das normas da BNT. As normas da BNT são a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ela vai falar com relação ao tamanho da fonte, o tipo de fonte utilizada, né? O trabalho ele tem que ter capa, né? Que é essa aqui, que vai ficar faltando vocês preencherem só o nome completo de vocês. O restante da capa já está preenchida. Essa aqui, essa segunda, a gente chama de folha de rosto. Também vai ficar faltando vocês preencherem só o nome de vocês, o restante já está preenchido aqui nas normas da BNT. Aqui o sumário, depois que vocês fizerem o trabalho, vocês vão voltar aqui e só corrigir aqui a numeração. E aqui vem a parte da introdução. Então, vocês vão só apagar e digitar aqui por cima. O desenvolvimento também vocês vão apagar e digitar aqui por cima. Lembrando que isso aqui que está de vermelho, vocês têm que apagar, né? Escrever e digitar de preto, ok? Não pode ter
borda, não pode ter letra colorida aqui, não. Eu coloquei aqui porque isso aqui são as minhas orientações para vocês. Eu deixei destacado aqui que está de vermelho é apenas orientação. Tem que ser apagado antes de enviar o trabalho e na hora que vocês digitarem aqui tem que estar em preto, tá? E aqui a parte da conclusão também é só digitar, só apagar e digitar aqui por cima. Aqui as partes das referências aos 3 textos que vieram de base para vocês, eu já coloquei aqui como modelo, mas se vocês pesquisarem na internet, em outros sites, tem que colocar aqui como referência. Lembrando que Google não é referência. Google é site de busca, tá? Na hora que você busca lá no Google, você clica em algum site. E esse site que vai entrar aqui como referência. Deixa eu interromper aqui. Então, esse aqui, gente, que vai ser o nosso trabalho, né, desse semestre. Vocês têm que usar uma linguagem acadêmica, né, adequada. Vocês agora estão fazendo uma graduação, né? Então, evitar o uso de gírias, evitar o uso coloquial da língua, né? Tem que ter uma linguagem formal aqui para poder desenvolver o trabalho. Tem que ter clareza, né? Cuidado, a norma padrão da língua, tá? E aí tem que abordar todos os itens propostos, né? E tem que fundamentar o trabalho. Ou seja, eu tenho que fazer pesquisa antes de desenvolver o meu trabalho, tá? Esse trabalho, ele depois de pronto, vocês têm que postar ele no AVA. Como assim? Como que eu posto esse trabalho no AVA? Deixa eu compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Então, aqui, voltei aqui para o meu AVA, né? Aqui, ó, o material complementar que eu falei com vocês, estão aqui, os 3 textos que veio de base, né, para vocês fazerem aqui o trabalho. Depois do trabalho pronto, vocês vão vir aqui, portfólio, clicar nesse azulzinho, abaixar aqui um pouquinho a tela, escolher arquivo. Ah, meu trabalho está aqui, ó. Revisão, Ana, História. Vou dar um clique, pedir para abrir e vou enviar, tá? E assim eu envio esse meu trabalho. E aí tem que ficar atento no prazo de envio desse trabalho, que é até o dia 8 de maio, né? Então tem pouco menos de um mês para vocês desenvolverem, né? Mas é um tempo que vocês conseguem fazer um bom trabalho aqui, ok? Esse outro critério aqui que eu queria mostrar para vocês, gente, do desafio nota máxima. O desafio nota máxima, ele também compõe as atividades interdisciplinares. E aí eu vou fazer um outro videozinho mostrando para vocês como que vocês fazem esse acesso. Que o desafio nota máxima são atividades semanais que vocês têm que desenvolver, ok? Então, esse vídeo nosso foi para falar explicar um pouco melhor sobre as atividades de portfólio, a produção interdisciplinar individual. Espero, né, ter podido esclarecer algumas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição.